Fala família, beleza? Estamos aí iniciando nossa primeira aula. Estou bem animado e antes de qualquer coisa, gostaria de deixar claro que eu sou um ser humano, assim como vocês, estou suscetível a erro e qualquer erro que eu perceber na gravação, né, após a ter filmado, eu vou corrigir na descrição, nos comentários. Então dê uma olhada lá, né? Às vezes eu falo alguma coisa errada, me passo, acontece com qualquer ser humano, né? E é só isso que eu ia falar, né? E também, assim, caso vocês percebam alguma coisa que esteja errada, me corrijam, né? Sem problema nenhum, não posso ser arrogante, não sou dono da razão. E é isso, tá? O que vocês acharem que pode ajudar, manda nos comentários lá. Tá bom? Hoje a gente vai estar aprendendo aí sobre empuxo, deslocamento e carena. São três conceitos aí que eu quero estar passando para vocês. Não se preocupe, a gente vai do bem básico ao mais avançado, né? A ideia aqui é essa aula ser útil para todos os níveis, né? Quem já tá mais safo, mais avançado, bota no 2x aí, vai para frente. Porra, quem nunca viu a matéria, nunca viu esse assunto, pronto, vê devagarzinho, se precisar ver de novo. Então eu vou tentar ser o mais didático possível e bem do pressuposto que vocês não sabem nada, porque né, no melhor dos casos aí, no melhor dos casos vai ajudar todos, né? E para quem já entende, é bom que serve de uma revisão, ok? Então eu gostaria de começar, como a gente estava falando aí sobre arquitetura naval, né? Começar com um questionamento. Porra, por que um navio de aço flutua, né? Sendo que o aço é quase 8 vezes mais denso que a água. Vai ficar esse questionamento aí e já já a gente vai passar para o próximo tópico e eu vou explicar, né? Aqui são os conceitos que eu vou ensinar para vocês. Só deixando claro, isso aqui foi um código que eu fiz, então, ó, só passando aqui dando um spoiler, vai estar disponível na descrição. Então, olha na descrição para vocês irem me acompanhando enquanto eu falo, ok? Tá, o primeiro conselho que eu queria trazer para vocês é sobre empuxo, né? Eu tenho um quadro aqui também, e aí, aqui, ó. Então, eu vou estar utilizando ele para qualquer outra explicação a mais que queira dar. Mas, enfim, vamos lá. Primeiro empuxo, né? O empuxo é uma força que o fluido exército, desculpa, que o fluido exerce num objeto imerso neste mesmo fluido, né? Sou estranho, mas é isso mesmo. Então, por exemplo, eu jogo uma bola de futebol numa piscina. Quando eu jogar a bola dentro dessa piscina, vai surgir uma força que é o empuxo, e essa força ela é vertical, né? Ela, deixa eu ir pro quadro, olha aí. O quadro vai servir agora. Eu não vou me atentar, tipo assim, aos mínimos detalhes da física do empuxo e tal, mas só acho que vai ficar bacana aqui só para uma ilustraçãozinha. Fazer não custa nada, né? Temos aqui a água, aí tem a bola de futebol que eu joguei, né? Eita, meu Deus, pronto. Tá, então quais forças estão presentes nessa bola de futebol, né? Digamos assim, vamos ter o empuxo e aqui o peso, né? E esse vetor tem que ser igual a esse aqui, para que haja flutuação, né? Porra, Bruno, se o empuxo for maior que o peso, parabéns, irmão. Você acabou de fazer um foguete. É, isso aqui vai decolar. Ô, Bruno, se o peso for maior que o empuxo, você fez uma âncora. Essa bola você vai jogar na piscina e ela vai afundar. Vamos ver agora aqui no nosso programinha que eu fiz, olha só. Por exemplo, joguei a madeira na água. O que acontece? Perceba que na oscilação não há equilíbrio, né? Ele equilibra, tipo assim, quando ele para de fato, aí sim o empuxo fica igual ao peso, né? Agora vamos jogar o gelo. Olha só, ele já sobe mais devagarzinho, né? Mas mesmo assim, chega ao equilíbrio. Isso por conta da densidade, né? A densidade diferente. Isso aqui é tonelada de força, tá? É só uma medida de força aí, porque eu estou usando a densidade tonelada por metro cúbico. Mas isso não importa muito, né? Você pode mensurar a densidade de diversas formas. O mais comum no meio naval é tonelada por metro cúbico, justamente porque a gente está trabalhando com grande escala de peso, né? Pô, um navio é toneladas e toneladas, né? De carga e tal. Então, o mais comum é usar a densidade dessa forma. Ok? Aí, ó. Se eu jogar o aço maciço, olha só. Ele cai. Vou jogar de novo. Ele cai e encosta no fundo, porque a densidade dele é muito maior do que a da água. Olha só o empuxo e olha só o peso. O peso é muito maior do que o empuxo, né? Agora, a- vamos responder aqui o questionamento do porquê o navio flutua.
jogando uma combinação do aço mais o ar, que é o casco, seria o casco do navio, né? Vou jogar de novo. Olha aí. Achei muito bacana isso, eu tô me divertindo, mas vocês vão estar com esse link e vocês podem fazer também. Ok, acho que eu não vou me estender nisso muito. Não, vou fazer só uma observação. Olha, aqui eu abri as fórmulas, né, aqui do peso, então a massa do corpo vezes a gravidade. A massa, eu posso. Isso aqui é a letra grega ρ, que é densidade, né? A gente, a gente trabalha ou com gama ou com ρ. Então aqui eu usei o ρ. Então, ρ vezes volume do corpo vezes G. E aqui eu empuxo, né? Que é igual a massa de água deslocada. Ó, tá vendo esse bloquinho? Esse bloquinho, tá vendo esse volume aqui, ó, que tá dentro d'água? Vou jogar de novo ele, ó. Aqui, ó, de madeira. Vai. Tá vendo essa parte que tá dentro d'água? Isso é o volume submerso, né? E o impulso, ele nada mais é do que a massa de fluido deslocada vezes a gravidade. Só que a gente pode reescrever essa massa de água deslocada ó, por conta dessa fórmula aqui, ó. Deixa eu colocar. Densidade não é igual a massa vezes volume. Perdão, desculpa. Dividido pelo volume. Pronto. Então, o que acontece? A gente pode reescrever a massa como sendo a densidade vezes volume. No caso do peso, que a gente viu lá, utiliza a massa total. Então, da mesma forma, é o volume total. E essa densidade é a densidade do corpo. Agora, quando a gente olhou na fórmula do empuxo, que era empuxo igual a massa de água deslocada vezes a gravidade, aí vai ser aqui a densidade do fluido, de fluido, igual massa de água deslocada, calma, deslocada, dividido pelo volume deslocado, deslocado de água, né? Então, é só substituir, né? MAD, massa de água deslocada, igual a densidade do fluido, vezes volume deslocado. Meu Deus, que letra feia, mas deu para entender. Eu acho válido fazer isso porque vai ter muito transformações desse tipo, né? Ok, voltando. Lembrando que eu tenho que ensinar para todos os níveis, né? Então, ok. Deixa eu ir passando aqui. Eu fui abrindo as fórmulas, né? Flutuando em repouso, o que acontece é que o empuxo tem que ser obrigatoriamente igual ao peso. Igualando, ó, peso e empuxo, né? Que o empuxo, ao invés de colocar em função da massa vezes a gravidade, eu coloquei densidade do fluido vezes volume submerso vezes a gravidade, né? Aí vamos lá. Então, aqui, calma. Opa, pronto. Densidade do fluido vezes volume submerso. Volume submerso é só essa parte aqui, ó, que está abaixo d'água. Igual a densidade do corpo vezes volume do corpo. A gente vai achar aqui uma fração, a fração que vai ficar submersa, né? Que tem uma relação aí de proporcionalidade com a densidade do fluido do corpo, volume submerso e volume do corpo. Mas, tudo bem, eu trouxe mais isso aqui a título de, assim, como vocês estão vendo agora, vai diminuindo a abstração que vocês têm em relação a esse tópico, ok? Beleza. Tá. Esse último item aqui, o que acontece? A gente vai aprender dois termos que estão na nossa aula de hoje, né? Quais são eles? Volume de carena e deslocamento. Agora vamos voltar para o quadro. Um conceito importante, né? Então vou escrever aqui. A massa do navio e aqui volume submerso. No meio naval, isso aqui tem um nome, né? É, é quase que um linguajar novo. Quando você lê massa, quando você pensar em massa do navio, você tem que associar com a palavra deslocamento. Eu vou explicar por quê, tá? E quando você pensar no volume submerso daquela embarcação, daquele corpo, você tem que pensar em volume de carena, tá? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai aprender isso, ok? Deixa eu voltar agora para nosso programinha. E é justamente isso que é dito. No navio, o volume submerso é igual ao volume de carena e a massa do navio, a massa do corpo, é igual a deslocamento. Aí, agora, voltando para o quadro de novo. Esses nomes, ele tem símbolos. Então, temos aqui, ó,
deslocamento. O deslocamento, ele é o delta. Acho que ficou, deu para entender aqui. Ele é o delta. Lembra o delta lá da equação de segundo grau? B ao quadrado menos 4ac, que não sei o que, tá, tá. É o delta. E o volume submerso é o nabla, que é só pegar o triângulozinho do delta e inverter, né? Apontar para baixo. É isso. Então, assim como a densidade no meio naval a gente usa uma letra diferente, não é D, o volume submerso, que é igual ao volume de carena, e a massa do navio, que é o deslocamento, também utilizamos esses símbolos. Então, tem aqui esse símbolo para a massa do navio, ou seja, deslocamento, e aqui para o volume submerso, ou seja, volume de carena. Ok? Gravem isso, tá? E a densidade, em alguns lugares, tem Rho, que é a letra grega, perdão, porque essa letra tá muito feia parecendo P, mas é o Rho. E gama também, né? Às vezes usa o gama. Mas tudo bem. Vamos voltar agora. Ok, vamos lá. Deslocamento. Pois é. Aí o que acontece? A massa de água a massa de água que o navio desloca, ou de qualquer objeto, tá? De qualquer objeto imerso no fluido, é igual à massa desse objeto. Bruno, ficou meio confuso. Calma lá. Calma lá. Vamos lá. Tá vendo esse barquinho aqui? Ele, quando ele tá dentro d'água, ele vai jogar uma água pro lado, né? Pô, isso é propriedade da matéria. É, só um corpo ocupa um lugar de cada vez, né? Então aqui, ó, tá aqui, o navio tá dentro d'água. Aí, ó, eu tirei esse navio da água e congelei, digamos assim, esse fluido, né? Você percebe que fica um buraco ali? Esse buraco que ficou é o volume de carena, ou seja, o volume submerso. Tá vendo essa parte mais escura aqui, ó, da embarcação do nosso objeto? Esse é o volume submerso, que é igual ao volume de carena. Pronto. E é justamente igual o volume de água deslocado. E essa massa de água deslocada é igual à massa do navio. Elas pesam igual. Pesam, pesam de forma igual, né? Então a embarcação, como um todo, tem o mesmo peso, tem a mesma massa da água deslocada por essa mesma embarcação. Deixa eu voltar aqui. Então, por exemplo, eu vou aqui adicionar carga nesse naviozinho. Ó. Tava em 2.500 toneladas, beleza? Então, vou adicionar aqui, ó. Tipo assim, tem 6.500 toneladas. Não, vou atochar de carga. Botar 10.000 toneladas, 10.100 toneladas. A massa de água deslocada é igual à massa do navio. E aí vocês vão falar assim, pô, Bruno, a massa de água deslocada é igual, mas por que tá tendo um volume diferente, né? Porque o volume que eu tô vendo ali não é igual à massa. Bom, isso é porque a densidade do líquido é diferente de um. Mas calma que a gente vai chegar lá, tá? Eu não sei se tá ficando muito confuso pra vocês, essa é a primeira aula que eu tô gravando, mas, pô, coloca nos comentários o que vocês estão achando, se tá confuso. Eu, eu vou fazendo assim na minha cabeça. Eu espero de verdade que tenha ficado didático aí, tá dando pra entender, né? Então, vou recapitular. É, o deslocamento do navio, quando eu falo assim, pô, qual é o deslocamento desse navio? A mesma coisa de dizer, qual é a massa desse navio, né? E essa massa desse navio é igual à massa do fluido, a massa dessa água deslocada, ok? E quando eu falo de volume de carena, é justamente o volume de água que foi deslocado por essa embarcação. É a mesma coisa de dizer volume submerso, ok? Fechou. Lembra que eu falei com vocês ali, ah, porque estava dando um volume diferente? Vamos olhar aqui agora. Ó. Então, por exemplo, temos aqui a embarcação. Essa carena com o símbolo nabla, tá vendo? Aqui esse triângulozinho de cabeça para baixo. É o volume submerso da embarcação, ok? Tá. Aí, vamos olhar aqui, ó. Vou colocar a mesma embarcação, tá? Só que em densidades diferentes, ou seja, uma hora em um rio
e outra hora no mar, né? Aqui a densidade 1,025 toneladas por metro cúbico e 1 tonelada por metro cúbico, tá? Aí eu vou colocar o mesmo deslocamento, ou seja, a mesma massa para essa embarcação nesse caso. Então vamos lá, deixa eu botar aqui, ó. É tipo 9.600 toneladas, ok? Olha, antes de eu falar qualquer coisa, olha essa fórmula aqui embaixo, né? Isso aqui não é justamente a fórmula da densidade, só que reescrita de uma forma diferente. Então, deixa eu voltar para o nosso quadrinho. Todo mundo entender. Ok, então tá aqui. Calma. Densidade igual a massa sobre o volume. Eu posso escrever isso aqui de diversas formas. Eu posso colocar a massa em função da densidade do volume, né? E posso também colocar o volume em função da massa dividido pela densidade. A única coisa que eu fiz foi brincar aqui, né? Jogar para cá e tal. É isso. Aí o que acontece? Lembra que eu falei com vocês qual é o símbolo que é utilizado? Então a massa, qual é o símbolo disso aqui? É o triângulozinho, que é o delta. Então, deslocamento igual a. Que é a densidade que eu falei no caso do nosso programa, qual que está rolando? Rho, então vou colocar Rho, vezes volume, que é o volume? É o nabla, vezes nabla, ok? E eu posso escrever assim também. Quem é o volume? O nabla, volume de carena, igual a qual m? Deslocamento, com a densidade ρ. Então você vai ver dessa forma, né, nos exercícios e afins. Está muito pequenininho, só para explicar ali aquela notação diferente que às vezes as pessoas nunca viram. Pronto, vamos lá. Aí o que acontece? Como nesse caso aqui, ó, aqui é massa igual volume vezes densidade. Se a densidade aqui é 1, o ρ é 1, como no caso do rio, o que acontece? O volume de carena é justamente igual ao deslocamento, ou seja, a massa. Só que vamos olhar para a mesma massa aqui, ó. Agora vamos olhar para o mar, como é que fica. A densidade diferente. Olha só. Deslocamento, ou seja, 9.600, igual a 9.366, que é o volume de carena, vezes 1,025. Então percebam que há uma variação no volume de carena. Nem sempre o deslocamento, ou seja, a massa do navio, vai ser igual ao volume que ele expande assim, a entrar na água, né, digamos assim, ao volume submerso. Ok? Isso é muito importante. Eu deixei uma questãozinha no final para a gente olhar, tá? Ok, vamos avançar. Conceito importante também, né? Isso aqui vai servir para a nossa próxima aula, que eu vou estar trabalhando sobre portes da embarcação. Carga operacional e carga fretável, né? É bem simples, mas é válido falar isso aqui, né? Então, carga operacional é aquela carga que é necessária para o funcionamento do navio. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Porra, combustível. Pô, se você não tiver combustível, o navio não sai do lugar, pô. Óleo lubrificante, água doce, água potável, né, para a tripulação beber, né, tomar banho. Rancho, ou seja, comida. A própria tripulação é um tipo, é carga, tem massa, né, tá ali ocupando um lugar que poderia estar para um container. É. Então, é carga também, carga operacional. A carga necessária. Tripulação, né? Água de lastro, ou seja, aquela a água que o navio puxa para manter a estabilidade. Tem alguns outros, mas tem alguns outros exemplos, mas acho que não é tão necessário estar citando, né? Mas é só a questão assim, ideal para vocês entenderem a diferença entre os tipos de carga. E aqui temos também a carga fretável. Pô, acho que esse é até mais óbvio, né? É a carga que gera frete para o navio, né? Que gera receita ali. Pô, então para o navio container é o container, para o navio a granel é minério, grão, petróleo para os navios petroleiros. Tem navio que leva diesel nos tanques de carga. E tem navio ro-ro, aqueles que levam veículos, né? Leva carro, leva caminhão, leva um monte de coisa. Ok? E olha só, tem até o que eu falei aqui, né? Todas as massas somadas aqui, né? Então, você botou carga operacional, botou carga fretável, e tem a estrutura do navio, ou seja, o esqueleto do navio.
Isso tudo é a massa dele total, né? Então seria o deslocamento. Ok? Coisa importante agora: tipo de deslocamento. Né? Eu conceituei deslocamento, falei sobre o volume de carena, falei ali sobre empuxo, e agora uma coisa bacana são os tipos de deslocamento, né? Vamos começar pelo deslocamento leve. Pô, Bruno, o que é o deslocamento leve? É a massa da embarcação, assim que, digamos, quando ele sai do estaleiro, sabe? É só o esqueleto do navio. É aquela coisa assim, porra, acabou de sair da fábrica. É o que é indispensável. É aquilo que você reconhece como navio. É aquilo, pô. Então, Bruno, se é como ele sai da fábrica, só esqueleto, digamos assim. Pô, vai ter combustível? Não vai ter combustível. Vai ter, vai ter container no navio? Não vai, porque é só aqui, digamos assim, a- o esqueleto dele, sabe? Então, ok. Deslocamento máximo. Outro tipo de deslocamento. É a carga máxima do navio. Tipo assim, é quando o navio tá lotado. Pô, passou disso aí, já fica perigoso da gente trabalhar com ele, entendeu? Pô, passou disso aqui, ele já não tá mais estável o navio. A qualquer momento ele vai. Já não tá seguro mais, né? É o limite, o deslocamento máximo. Olha só. Aqui você pode ir mexendo também e vendo em que condição se enquadra cada tipo de deslocamento, né? De acordo com a massa que você vai alterando o navio. Então, embarquei mais carga, tirei carga, né? Percebo que quando tem só 2.500 é só o deslocamento leve, né? Obviamente o deslocamento leve é um caso ideal, né? É aquela coisa assim, porra, literalmente acabou de sair do estaleiro, o navio tá zero, zero, novinho. É isso, ok? E também aqui é um caso à parte, né? Pô, você atochou de carga o navio. O deslocamento atual é nada mais é do que o deslocamento em dado momento, obviamente que não seja o máximo e nem o leve, né? Eu sei que está numa ordem aqui, eu não, não segui essa ordem, mas eu acho que eu quis trazer numa ordem que ficasse mais intuitivo, né? Pô, comecei com os extremos, então, o deslocamento leve, que é o navio original, digamos assim, né? O deslocamento máximo, que ele é atochado de carga, lotado. O atual, que seria a condição dele em dado momento, então você olha a embarcação, tá passando ali agora, ali, ó, no canal, tá olhando a praia e tá passando a embarcação lá no fundo. Você fala assim, pô, qual é o deslocamento atual dela aí? Quanto é que ela tá pesando agora? Você tá perguntando isso. Quanto, quanto tá pesando esse navio inteiro aí? Qual é o deslocamento atual dele? É isso. E considerando o quê? Carga fretável, carga operacional. E o deslocamento em lastro, Bruno? O que que é? O deslocamento em lastro, na realidade, eu coloquei ele aqui porque já caiu em provas, né? Se eu não me engano, foi. Da Transpetro, isso. Que cobrou, né? O deslocamento em lastro. O deslocamento em lastro, na realidade, ele é só um caso à parte do atual, né? Nada mais é do que um deslocamento do navio. Então, o navio está operando lá, só que ele não tem carga fretável, ele está só com carga operacional, entendeu? Ah, então, é só um caso à parte, não é só um caso específico. Não, eu achei válido colocar aqui, e é isso, né? Que tem uma relação importante, o deslocamento leve vai ser sempre menor ou igual ao que o atual, que é menor ou igual que o deslocamento máximo. Ok, ficou bacana isso aqui. Qualquer dúvida, perguntem. Tem aqui algumas explicações também. Eu não vou me atentar a ficar lendo todos os detalhes, porque como eu estou explicando aqui para vocês, acho que já é suficiente. Tá, então vamos só recapitular. Falei sobre empuxo, né, que é o que faz o navio de fato boiar, deslocamento, que quando você lê deslocamento, leia-se massa da embarcação, volume de carena, que nada mais é do que o volume submerso dessa embarcação, é o volume de água que ele desloca. Então, porra, joguei o navio dentro d'água. Pô, ele vai jogar um monte de água pro lado, né? Quando você não entra na piscina, não sobe um pouco a piscina, pronto, a mesma coisa. Pô. Aqui, como se comporta, né? Uma parte tem que estar submersa, assim como o navio também, você vai ver que ela tem a parte que está embaixo d'água para ele ficar boiando, é o volume submerso. É, deslocamento, né? Que a massa do navio é justamente igual à massa de água que ele desloca. E é por isso que é dado esse nome, deslocamento, inclusive. O volume de carena. E só uma curiosidade para o pessoal que não pegou arquitetura naval aí, quem nunca viu essa matéria, lembrando que eu tenho que ser útil para todos os níveis, né? A carena é justamente o nome dado a essa parte que fica submersa, gente.
São as obras-vivas do navio. Então, por isso que pegou esse nome, né? Volume de carena, ok? Pesquisem depois, ó, obras-vivas e carena no Google, vocês vão ver, tá? Então, diferença entre as cargas, carga operacional, carga fretável. Tipos de deslocamento, importante também, acho que ficou bem claro isso aqui, tá tranquilo. Deslocamento leve é aquele caso ideal, né? O deslocamento máximo cheio de carga, deslocamento em lastro é nada mais é do que um caso específico do deslocamento atual, em que não há carga fretável, ou seja, só carga operacional. O deslocamento atual é a massa do navio ali, mais ou menos, né? Qualquer condição, né? Ok, vamos lá. Só três pontos importantes aqui, né? Empuxo igual peso para o navio flutuar. O delta, aqui esse símbolo que é o deslocamento, é a massa do navio inteiro, né? E volume de carena é o volume submerso, né? Aquela parte que está molhada, né? Pronto. E aqui, para finalizar, eu fiz uma questãozinha, né? E eu quero, por favor, gente, respondam nos comentários. Respondam, finjam que vocês estão me ensinando a matéria, tá? Porque uma das melhores formas de aprender é ensinar. Então escrevam no comentário, pô, eu faço questão de olhar e responder todos vocês, para ver se vocês entenderam bacana justamente o que eu quis passar, né? Então, eu vou ler aqui e me respondam, por favor, gente, por favor, dê um feedback, pode falar comigo na moral. Sou um cara muito tranquilo aí. O que que eu posso melhorar e é isso, tá? O navio navega no mar, de água salgada, mais densa, e entra no rio, água doce, menos densa. Ele não embarca nem descarrega nada. Não coloquei carga, não tirei carga, beleza. O volume de carena aumenta ou diminui? E o deslocamento? Aumenta, diminui ou fica igual? A resposta está aqui embaixo, eu faço questão de não falar, porque aí vocês vão clicar no link aí que eu vou disponibilizar essa aula para vocês. É um códigozinho aí em HTML, então vocês não vão precisar nem baixar, é só clicar e acessar, eu hospedei o site aí e vocês vão poder usar à vontade. Tá, a resposta está aqui, tá? Mas eu não vou falar não. Antes de ver a resposta, escrevam nos comentários. E eu acho que é isso, pessoal. Para a primeira aula, acho que está bacana. Esses três conceitos são essenciais para o nosso aprendizado. E, pois é, acho que toda semana eu vou estar postando uma aula nova, tá? Beijão, tamo junto e até a próxima.